Oi, gente, já tem um tempo que eu queria vir aqui gravar um vídeo sobre isso, pra falar sobre quando tem algo acontecendo na sua vida e quando Deus te entrega algo que é ao redor e que as pessoas ao redor não vão entender aquilo que Deus está te entregando. Nem todo mundo vai entender o que Deus te chamou para fazer. E eu quero falar sobre isso porque é exatamente o que eu tenho vivido, né? Isso é muito engraçado, porque o que Deus entrega pra gente, às vezes promessas que Deus entrega pra gente ela se torna muito forte, muito real aquilo que a gente tá vivendo. Só que aquilo é tão pra gente que, de fato, às vezes para outras pessoas vai parecer loucura, vai parecer algo completamente sem sentido. Eu tô vivendo isso nesse momento, eu estou vivendo uma estação onde nós estamos passando para uma outra fase, tendo que abrir mão de certas coisas. E para algumas pessoas ao nosso redor, eu tenho certeza que isso parece uma decisão meio louca. Isso não significa que essas pessoas querem o seu mal, que elas desejam o seu mal ou que elas não acreditam em você, mas isso significa que Deus entregou aquilo pra você, entendeu? A gente pode ver isso na Bíblia muito claro em algumas histórias, e uma delas em que ultimamente Deus tem falado muito ao meu coração é a história de Maria. Deus escolheu Maria para poder gerar Jesus, né? E Jesus seria o rei que iria libertar a gente de todos os nossos pecados. E você imagina, de acordo com alguns estudiosos, parece que Maria tinha aproximadamente uns 14 anos. E você imagina um anjo chegar a Maria, Maria estava prometida em casamento a José, chegar um anjo falando para Maria que ela ia engravidar, que ele seria chamado Filho do Altíssimo, que ele salvaria a humanidade e todas aquelas promessas. Você imagina a cabeça de Maria ali naquele momento, né? Onde o anjo estava entregando todas aquelas coisas para ela. Eu imagino que ela ficou... A Bíblia mesmo fala que ela ficou sem entender, mas o anjo explicou para ela que seria através do poder de Deus e tudo mais, e a gente conhece a história, né? Então eu imagino que Maria ficava pensando em todas aquelas coisas. E o que me chama muita atenção é lá em Lucas 2, a partir do versículo 13, onde fala assim: nesse contexto, Jesus já tinha nascido, né? Jesus tinha acabado de nascer. E aí fala assim, a partir do versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José deitados na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Nesse contexto aqui, Jesus já havia nascido, os pastores apareceram, os anjos apareceram logo em seguida. Então Maria estava vivendo ali aquele processo da promessa em que Deus estava entregando para ela, né? Primeiro veio um anjo, falou que ela ia engravidar, ela engravidou, o bebê nasceu. Então assim, ali Maria sabia já quem era Jesus, Maria já tinha o entendimento de que era o Filho de Deus, então ela via aquelas coisas acontecendo ao redor dela, e ali fala no versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, muitas vezes, Deus ele entrega pra gente algo e que de fato, não que você não possa, mas que de fato é o momento de você esperar e fazer como Maria fez ali, guardar e refletir sobre essas coisas no seu coração. Você imagina se Maria chegasse falando pra todo mundo: olha, quem é o meu filho, é o Filho de Deus, eu não sei o que, ele vai salvar todo mundo dos seus pecados e tudo mais. Você imagina se Maria tivesse saído falando para todas as pessoas o que o anjo tinha falado para ela, né? O que ela tinha já vivo e forte ali dentro dela. As pessoas não iam entender, as pessoas iam achar que ela tava louca. E eu vejo que é assim na nossa vida também. Deus, na maioria das vezes, quando ele tem um propósito para nossa vida, quando ele tem uma promessa e que ele entrega isso pra gente e isso começa a se tornar vivo dentro da gente, forte, isso pra gente faz tanto sentido. E a mesma coisa Noé também. Noé começou a construir a arca, Deus mandou ele construir a arca. Você imagina, Noé nunca havia visto um dilúvio, nunca tinha
visto isso acontecer, tão poucas pessoas ali. Então, Deus mandou ele construir a arca. Você imagina as pessoas ao redor dele vendo Noé construir a arca. Elas devem ter pensado, esse cara tá louco. O que esse cara tá fazendo? O que ele tá construindo? Isso não faz o menor sentido. Só que Noé foi lá e obedeceu, porque era o propósito que Deus tinha para ele ali. Enfim, gente, eu poderia citar aqui várias histórias da Bíblia. Abraão também, Deus mandou Abraão sair da terra dele e ir para a terra que Deus mostraria para ele. Você imagina a família de Abraão diante disso. Imagina o pai de Abraão, né, Terá. O que ele pensou quando Abraão chegou para ele e falou, eu tô indo embora, porque Deus mandou. Você imagina o que o pai de Abraão pensou naquele momento? Ele pensou, isso não faz o menor sentido, né? Tem um filme de Abraão que tem no YouTube, inclusive, é um filme que mostra, que é bem completo e mostra a história de Abraão completa, assim. Eu gosto muito desse filme. E esse filme retrata muito bem, assim, isso, sabe? Mostra, assim, tudo bem que filmes e séries têm uma certa liberdade poética, mas isso mostra como o pai de Abraão pode ter ficado confuso e sem entender e triste vendo Abraão ir embora. Então a gente volta mais uma vez a esse ponto, da gente entender que quando Deus entrega algo pra gente, a gente precisa entender o momento certo de começar a compartilhar aquilo, até para você não se sentir frustrado mesmo. E hoje eu e o Luiz estamos vivendo exatamente isso, nós estamos vivendo esse processo. Pode parecer loucura, pode parecer confuso, até um pouco irresponsável. A gente sabe do que Deus entregou pra gente, a gente sabe da promessa que Deus nos entregou, do propósito que Ele tem pra fazer nas nossas vidas. E o mais importante nesse momento, onde Deus te entrega algo, é importante demais você obedecer. Sabe, você saber ouvir a voz de Deus e você obedecer àquela instrução que Ele tá te dando. E com o tempo, quem tiver que entender, vai entender, sabe? E até dessas mínimas coisas Deus cuida. Às vezes nesse processo você se preocupa, você quer que certas pessoas entendam e viva isso com você. E até disso Deus cuida, sabe? Em muitos momentos eu me senti... Eu pensei, Deus, será que eu tô doida? Será que é isso mesmo? Será que faz sentido? E Deus falou comigo de diversas formas, através da palavra. Deus usou pessoas para falar comigo. Eu lembro de um dia onde eu tava esperando por muitas respostas de Deus, muitas confirmações, e eu lembro de um dia onde Deus usou uma pessoa para falar comigo que disse, e Deus disse exatamente dessa forma, você não tá doida. As pessoas ao seu redor vão achar que vocês estão louca, vão achar que você tá tomando uma atitude arriscada, só que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. A fé que Deus está te dando para você poder fazer isso é algo que vai impactar muitas pessoas ao seu redor. Então, assim, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Deus não é um Deus de confusão. No final das contas, todo o propósito e tudo aquilo que Ele te entrega, no final das contas, vai ser para Ele fazer algo através da sua vida e para Ele ser glorificado também através da sua vida, né? É muito o que eu espero que aconteça através da minha vida. Esse é um vídeo que não é para ficar grande, a intenção dele não é para ser muito longo, mas eu queria trazer essa reflexão, sabe? O tempo das coisas, sobre você guardar certas coisas no seu coração, saber o momento certo de compartilhar e com quem você compartilhar, e você entender que o que Deus entrega pra você é pra você, sabe? Então hoje o meu conselho é esse. Se Deus te chamou pra fazer algo que parece louco, que parece sem sentido, eu acho que em primeiro lugar, claro, você precisa orar, precisa buscar discernimento no Senhor, precisa buscar ouvir de Deus mesmo aquilo, as confirmações e aquilo que Ele quer pra sua vida. Mas se Deus te chamou pra fazer algo que à vista dos outros parece ser loucura, não desanima. Deus sabe o que tá fazendo. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe daquilo que é melhor pra você e pra sua vida, pros seus planos, pros seus sonhos. E acima de tudo, Deus sabe aquilo que Ele quer fazer através da sua vida, sabe? Mesmo que os outros não entendam, no tempo certo, quem tiver que entender vai entender, quem tiver que aceitar vai aceitar. E o que importa mesmo é você seguir a voz de Deus, obedecer aquilo que Ele tá te falando, mesmo que ao seu redor todos pensem que é loucura. Então não deixe as opiniões de fora apagar aquilo que Ele entregou pra você, sabe? Eu venho desde o momento onde Deus começou esse processo comigo,
Eu e o Luiz, a gente vem vivendo isso. Deus deu pra gente uma certeza tão grande no nosso coração de que a gente deveria seguir cegamente aquilo que Ele entregou pra gente. No início eu ficava muito preocupada se pessoas importantes pra gente iam entender, se isso ia fazer sentido. Mas como eu já falei, Deus cuida até desses detalhes. Cuide daquilo que Deus entregou pra você, sabe? Seja obediente às ordens de Deus. Seja obediente às instruções daquilo que Deus tem falado pra você, sabe? E Deus sabe de todas as coisas e no final das contas vai valer muito a pena. E é isso que eu queria deixar aqui hoje. Eu espero que esse vídeo tenha falado bastante ao seu coração, porque é algo que Deus tem falado muito comigo durante toda essa caminhada.